Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos ler aqui uma passagem bíblica que se encontra aqui em Jó. Glória a Deus. Jó é um dos livros poéticos da Bíblia. E capítulo 7, versículo 1, versículo 6 e versículo 7 diz assim: Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui nos traz a meditação de que a nossa vida aqui na terra, ela é breve, ela é muito breve. A nossa vida aqui, ela é transitória, ela é passageira. Como diz aqui o sábio Salomão, em Eclesiastes 3, 1 e 2, que há tempo para todo propósito debaixo do sol. A Bíblia diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e colher o que se plantou. E a Bíblia diz aqui que os nossos dias são como o jornaleiro. Nossos dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. E aqui o Senhor, ele diz assim: lembra-te de que a minha vida é como um vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Queridos, aqui é uma meditação em que nós devemos colocar o foco da nossa vida não nas coisas que são terrenas, que são transitórias, que são passageiras. Aqui um dia tudo irá passar. Goste o homem ou não, um dia todos nós iremos voltar ao pó, porque do pó nós viemos e ao pó nós tornaremos. E aqui a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24, versículo 25, que todo homem é como a erva, seca-se a erva, cai a sua flor, e o homem torna ao pó que o deu. Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor fala no Salmo de número 90, verso 12: ensina-me a contar os meus dias, para que possamos alcançar corações sábios. Porque tudo aqui um dia vai passar. Você já imaginou que daqui a 300 anos nenhum de nós vai estar mais nessa terra? O problema não é a morte, o problema é morrer sem Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: quem tem a Jesus tem a vida eterna, mas quem não tem a Jesus Cristo não tem a vida eterna. Há muitas advertências solenes na Bíblia. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, e deixe o homem mau, o homem perverso, seus maus caminhos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então, há um tempo probatório aqui nessa terra para o homem buscar a Deus. E o escritor aos Hebreus vai dizer que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. O sábio Salomão, em Provérbios,
capítulo 27, versículo 1, diz que não se glorie o homem no dia de amanhã, porque o amanhã ele não nos pertence. Ainda mesmo nesse livro, capítulo 29, versículo 1, diz que o homem que muitas vezes é repreendido e que endurece o seu coração, ele será quebrantado sem que haja cura, sem que haja solução. Quantas vezes a humanidade ouviu essa palavra, mas os homens endurecem o coração. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo São Paulo diz assim: não receba a graça de Deus em vão. Ou seja, dê atenção, leve a sério o que está sendo dito, porque ele diz aqui: hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, hoje nós estamos aqui, estamos contemplando esse céu, mas o amanhã não nos pertence. E onde o homem passará a eternidade? Se você morresse hoje, você sabe para onde está indo? A Bíblia fala em Amós capítulo 4, versículo 12: prepara-te para se encontrar com teu Deus. Você está preparado? Porque um dia todo homem vai ter que prestar conta a Deus, vai estar face a face diante de Deus para ser julgado. Mas a Bíblia nos dá uma garantia de salvação e vida eterna. Ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 27, o escritor aos Hebreus vai dizer que aos homens está ordenado morrerem somente uma vez, e vindo depois disso o juízo. Depois da morte segue-se o juízo. Não existe purgatório, não existe a encarnação. O que existe é o que? Ressurreição. A Bíblia diz que os justos ressuscitarão para a vida eterna. Porém, aqueles que desprezaram a palavra de Deus irão para o desprezo e a vergonha eterna. Serão banidos para sempre da presença do Senhor. O apóstolo Tiago vai dizer que a nossa vida aqui nessa terra é como a neblina que logo passa. A nossa vida aqui é breve. E a palavra de Deus fala de uma parábola de um homem que era muito rico. Ele era um fazendeiro e ele teve uma safra muito boa. E ele disse: o que farei? Eu vou construir celeiros maiores, vou juntar aqui o meu trigo, o meu azeite, o meu vinho, e vou dizer para a minha alma: ó alma, come, bebe e folga, porque tu tens muitos bens para muitos anos. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem será? Então aquele homem estava fazendo muitos planos para muitos anos, mas não sabia ele que naquele mesmo dia a morte ia bater na porta dele. A Bíblia diz aqui no versículo 8, versículo 9 e o 10, em que no livro de Jó, que ele diz assim: os olhos do que agora me veem não me verão mais, os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais. Tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. E aqui em Jó diz que os dias do homem são cheios de vaidades.
Vaidades e vaidades, tudo é vaidade. Glória a Deus. Em que o homem, ele busca as coisas terrenas, as coisas que são efêmeras, transitórias, passageiras, mas o homem, muitas das vezes, não pensa na eternidade, na vida após a morte. E a Bíblia diz que em Jesus nós temos a vida eterna. Aqui onde eu li diz assim: e não são os seus dias como o dia do jornaleiro, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e perecem sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como um vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então, a vida é muito breve, e a salvação é enquanto nós estamos com vida. A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos crer em Jesus Cristo, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o único Salvador da humanidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A palavra de Deus é muito clara, que não existe salvação em nenhum outro, somente em Jesus Cristo você pode ter a salvação e a vida eterna. Paulo, ele diz a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, ele diz que não existe outro mediador entre Deus e o homem. Somente Jesus Cristo tem o poder de salvar o homem. A Bíblia Sagrada diz que todos nós somos pecadores, e porque somos pecadores, nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador, e foi especificamente para isso que Jesus veio a esta terra. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, meu prezado ouvinte, você que está aí ouvindo a palavra de Deus, hoje é tarde de salvação, hoje é tarde de um homem se voltar para Deus. O salmista, ele diz que os nossos dias, eles são velozes, a nossa vida que é como uma neblina que logo passa. Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui nessa terra. E para onde irá a nossa alma? O homem precisa crer em Jesus Cristo, porque está escrito lá em João 3,16, que Deus amou a humanidade de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus diz: arrependei-vos cada um de vós dos vossos pecados, para que assim sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Jesus, nessa tarde, Ele está te convidando, através dessa palavra, a palavra de Deus. Não somos nós que estamos dizendo, mas a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo, tu cearás comigo. Quem disse isso foi Jesus. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 3 e versículo 20, você pode conferir aí na sua Bíblia. Ele diz também: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Eu costumo dizer que existe um vazio dentro da alma do homem, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Nessa tarde, é tarde de salvação, é tarde de oportunidade, é tarde que Deus está dando oportunidade para que os homens se voltem para Deus enquanto é tempo. Que os nossos dias, eles são mais velozes do que a lançadeira do tecelão. É como um vento que logo passa. É como a neblina. A nossa vida aqui na terra é uma velinha acesa. A qualquer momento
ela pode se apagar. E o problema não é morrer, o problema é morrer sem Jesus Cristo. Então nessa tarde, aceite o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, para que você possa desfrutar da salvação e da vida eterna. Amém. Glória a Deus.